Antes de continuar, saiba de uma coisa. Esse vídeo não é um entretenimento qualquer, tá? Ele não foi feito para todas as pessoas. Se você busca fantasia, entretenimento barato ou qualquer outro tipo de coisa, desligue agora. Porque o que vai ser dito aqui não ensina truques e nem muito menos rupturas. Bom, o magista do século XXI, ele não nasce em tempos antigos, nem usa túnicas diante de fogueiras. Ele nasce do caos, da ansiedade, do colapso silencioso da mente moderna. E é sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, já deixa o seu like, hype o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E também estamos com a meta agora de 3.000 inscritos, né, rumo aos 5.000, mas vamos tentando chegar logo nos 3.000 que está mais perto. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como eu falei na introdução, né, eu vou falar sobre como se tornar um magista, né, no século XXI. Muita gente me pergunta, né, o vídeo da telecinese despertou essa curiosidade sobre habilidades, magias, enfim. E eu decidi fazer esse vídeo para explicar de uma forma mais detalhada como é que isso funciona. Para você entender, nós vivemos em uma era estranha, tá? Nunca houve tanta informação e nunca houve tanta ignorância espiritual ao mesmo tempo, parece até contraditório. O século XXI ele é um campo fértil para o nascimento dos magistas, tá? Que são diferentes dos feiticeiros e dos magos, tá? Que eu já fiz um vídeo só explicando a diferença entre cada um deles, recomendo que você também assista. Não porque as pessoas acreditam mais na magia, mas porque não acreditam em mais nada. O pessoal é completamente cético de tudo hoje em dia. Acha que tudo é IA, acha que tudo é fake news e não é bem assim. Religiões se esvaziaram, você percebe que o pessoal hoje está cada vez mais ateu ou agnóstico. Ideologias apodreceram e a ciência explicou o mundo, mas não explicou o vazio. É uma grande carência que a ciência deixa. E é nesse vazio que a magia moderna vai se infiltrando. A magia ela não retorna quando a humanidade evolui. Ela retorna quando a humanidade entra em crise. Presta bem atenção nisso. O magista moderno não é alguém especial. Ele não é escolhido pelos deuses, não nasce marcado, nada disso. Ele é alguém que quebrou por dentro. Alguém que percebeu que a realidade é frágil, né? Que o sistema não responde e que as promessas não se cumprem. E, acima de tudo, alguém que começou a fazer perguntas proibidas. Pequenos questionamentos, tá? Bom, todo magista ele começa da mesma forma, tá? Para o pessoal que tem essa curiosidade. Ele não começa com rituais, não começa com livros antigos, mas com um incômodo que persiste, tá? Uma sensação estranha de que algo está errado. Você olha para as pessoas e sente que elas estão vazias, repete os mesmos discursos que estão prontos, vive no automático, dorme, né, acorda, todo aquele sistema, e você sente que não pertence àquele fluxo. O mundo ele funciona, mas não faz sentido nenhum para você. Esse é o primeiro sinal. O futuro magista ele também começa a observar certos padrões, tá? Coincidências muito estranhas, né, repetidas, sonhos estranhamente lúcidos, intuições que se confirmam quase sempre e sensação de ser observado quando ele está sozinho. Esses são aí alguns sinais e padrões que ocorrem. Nada de muito espetacular nem cinematográfico, tá? O pessoal pensa que vai aparecer uma voz e assim, oh, você foi escolhido. Não é bem assim não, tá? Apenas uma fratura silenciosa entre você e o mundo onde você vive. A maioria das pessoas, ela ignora esse incômodo, ela tenta se distrair de outra forma, trabalha mais, consome mais, mas o futuro magista, ele comete o erro fatal. Ele pesquisa. Pois é. Ele começa inocente, né, com a psicologia, filosofia, autoconhecimento. Depois o conteúdo vai mudando, se aprofundando mais, aí já começa no ocultismo, simbolismo, magia do caos, ordens ocultistas, rituais antigos reinterpretados. E aí então que surge o primeiro choque. Nada disso aí é apresentado como ficção, tá? Os textos não perdem fé, eles pedem prática, tá? Os livros eles não prometem nenhuma salvação, eles prometem uma transformação e avisa que ela dói, tá? E pela primeira vez
você encontra uma identidade perturbadora. A realidade ela pode ser manipulada, porque ela é, em parte, construída pela mente. Ela molda isso. O magista do século XXI, pessoal, ele não invoca deuses antigos da forma clássica. Ele entende que algo muito mais perigoso, né? Ele sabe que a crença é uma ferramenta, que símbolos são códigos e a mente é uma interface. A magia moderna ela não depende do sobrenatural tradicional, que ela depende de atenção, intenção, emoção e repetição, tá? O magista aprende que publicidade é magia, política também é ritual e tecnologia é feitiçaria disfarçada. E de fato, tanto que eu fiz um vídeo aqui sobre tecnomagia aqui no canal. Isso gera uma pergunta aterradora. Se eles usam isso contra nós, por que eu não posso usar a meu favor? O cara se questiona, né? Bom, todo futuro magista ele testa coisas simples, um pequeno experimento, nada espetacular, nada que chame tanta atenção. Talvez aí um sigilo desenhado em segredo, uma afirmação carregada de emoção, um ritual simbólico feito sozinho no silêncio. E então começa a acontecer, as coisas começam a mudar, né? Não o mundo inteiro, não o céu, não objetos, mas a sequência de alguns eventos. Bom, coincidências começam a se alinhar, portas se abrem, pessoas aparecem porque o pessoal acha que isso não é magia, isso também faz parte da magia. E você sente um arrepio específico. Não foi acaso. Esse é o momento mais perigoso, porque a partir daí não dá mais para fingir que nada aconteceu. O verdadeiro terror ele não é ver entidades, ouvir vozes, não é mover objetos com a mente, né, como a telecinese. O verdadeiro terror, pessoal, é perceber que a realidade responde, tá? Ela te ouve, que ela vai reagir. E que talvez a pessoa nunca tenha sido tão sólida quanto foi ensinada. O futuro magista ele começa a entrar em crise, uma crise existencial que faz parte de todo ocultista. Ele tem medo de estar ficando louco, medo de estar certo, medo de continuar e o medo de parar. Porque nessa fase você só tem duas opções. Voltar ao mundo comum e fingir que não aconteceu nada, e avançar e nunca mais ser a mesma pessoa. Porque também isso acontece bastante, tá? Nesse meio sobrenatural. A iniciação ela começa quando você percebe que não existe caminho de volta. Você simplesmente foi e não retornou mais. Bom, se você chegou até aqui sentindo desconforto, não é uma coincidência. Vamos continuar aqui, eu vou explicar para vocês aí como é que faz para você avançar mais nesse caminho, por assim dizer. Mas antes de a gente continuar esse assunto, eu quero reforçar que eu vou fazer um vídeo mais respondendo algumas perguntas sobre a telecinese, tá? Porque esse vídeo gerou muita controvérsia. O pessoal tá perguntando direto ali. Então eu vou fazer um vídeo para responder as dúvidas de vocês em breve. Só continuar acompanhando. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. Com relação à quebra da realidade, tá? Bom, antes de aprender a criar o magista, precisa aprender a destruir. É isso, tá? O maior erro de quem busca a magia moderna é acreditar que ela adiciona algo à pessoa. Na verdade, ela tira, tá? Ela remove certezas, remove narrativas prontas, remove a identidade construída ao longo dos anos. O magista moderno, ele entende algo cruel. Você não é quem pensa que é. Você é um conjunto de programas, tá? Nome, profissão, crenças, gostos, enfim. Tudo isso foi instalado em você, como se fosse mesmo um programa de computador. E enquanto esses programas estiverem ativos, nenhuma magia de fato vai funcionar. Isso é muito profundo, tá? O pessoal que está assistindo esse vídeo aqui talvez não entenda, mas quanto mais ligado ao mundo moderno você está, a esses padrões que nós seguimos, mais difícil é de você se conectar com o sobrenatural. Por isso que hoje em dia tanta gente não consegue mais ver, nem falar, nem interagir com isso, tá? Bom, a quebra da realidade ela começa de uma forma mais silenciosa. O futuro magista ele inicia um processo chamado, em círculos ocultistas modernos, de desprogramação. Isso é feito em todas as ordens sobrenaturais. Ele passa a questionar tudo. Porque eu acredito nisso? Quem foi que me ensinou isso? Isso é experiência ou é repetição? Tá? São questionamentos que todo mundo passa. Esse processo causa efeitos colaterais até perigosos, tá? Sensação de vazio, perda de motivação, distanciamento emocional, irritação constante. O sistema interno ele entra em conflito, tá?
A mente ela tenta se defender, cria resistência, gera medo, porque o ego entende, se ele está sendo ameaçado de morte, ele vai reagir. Todo magista também vai passar por isolamento involuntário, tá? Ou voluntário, né, dependendo da situação. Não porque ele odeia as pessoas, mas porque o ruído externo ele impede a escuta dele interna. O isolamento ele não precisa ser físico, tá? Ele é simbólico, pode ser mental, espiritual, menos redes sociais, menos conversas, né, vazias, menos estímulos constantes aí, pornografia, jogo, pessoal que fica brincando de médico toda hora, se é que você me entende, né? Então tudo isso a pessoa vai se distanciando para buscar realmente essa elevação. E também o futuro magista ele começa a andar mais sozinho, observar mais do que falar, evita explicar o que está vivendo. Quem fala demais não atravessa o portal, tá? Isso é uma regra clássica, por isso que você vê muitos ocultistas, muitas pessoas que fazem parte de ordens que não falam absolutamente nada quando são questionadas. Elas não precisam, tá? As pessoas começam a estranhar você, isso é de praxe, tá? O pessoal vai começar a dizer que você tá esquisitão, essas coisas. Dizem que você mudou, tá distante, enfim. Elas estão certas por um ponto, você mudou mesmo. Mas enfim, outra coisa que acontece bastante quando você inicia nesse caminho é a paranoia. Pois é. Isso aqui é uma parte que ninguém romantiza nesse meio, tá? Que durante a quebra da realidade, essa desconexão, vai surgir algo muito perigoso chamado a paranoia limítrofe, tá? Ela começa, né, você começa a perceber padrões em tudo. Tudo você vê um padrão, é impressionante. Horários repetidos, números recorrentes, palavras que vão se conectando, sonhos que antecipam alguma coisa. Isso vira um ciclo vicioso, você começa a ficar maluco, de fato, tá? Você tem que controlar isso. A mente ela começa a trabalhar em outro nível. Você vira quase um Einstein do ocultismo, tá? E começa a surgir outras perguntas proibidas, como eu estou despertando ou enlouquecendo? Pergunta clássica, tá? Principalmente o pessoal que fazia parte da Otto, da Astro Argento e do Crowley, pessoal da Ordem Hermética dos Dragões Dourados, pessoal da maçonaria sempre se questiona muito isso, tá? E esse é o teste real. Muitos quebram nesse momento. Alguns entram em delírio, outros recuam, ficam traumatizados. O magista verdadeiro ele aprende algo essencial. Nem todo padrão é mensagem e nem toda coincidência é sinal. Por isso que eu sempre digo aqui, nem tudo é o sobrenatural, pessoal. Tem coisas que tem explicação, outras que não. Discernimento nesse meio é sobrevivência, tá? Esqueça velas coloridas, esqueça palavras antigas, esquece círculo no chão, tá? O ritual, né, quando se começa a fazê-los, nem sempre necessitam desses materiais, tá? Bom, existe um ritual chamado ritual do espelho interno, tá? Ele acontece da seguinte forma: você vai ficar sozinho, em silêncio absoluto. Aí o cara chega e pergunta: narrador, posso colocar um sonzinho? Não, porra, não pode. Você tem que estar em silêncio, tá? Sem música, sem nenhum tipo de estímulo, olhos fechados e respiração lenta. Se o cara não sabe respirar, uma coisa que muita gente também me questiona: narrador, não sei fazer respiração profunda. Cara, só o que tem aqui no YouTube são vídeos ensinando isso. Procura, pesquisa, corre atrás. Os caras querem virar ocultistas, querem virar caçadores, querem virar, sei lá, mesmo, praticamente o deus da guerra aqui e não querem se dar o trabalho de pesquisar uma respiração profunda, é de lascar, tá? Então deixa de ser preguiçoso e procura. Você tem que aprender, isso faz parte. Isso se você quer evoluir não só na magia, mas na projeção, em tudo, tá? Isso vai ajudar muito. Depois que você fizer tudo isso, você vai fazer uma única pergunta para você mesmo, tá? Quem sou eu sem minhas histórias? Faça isso de forma séria, tá? E não responda, você só vai observar. Pensamentos vão começar a surgir, memórias, medos, desejos. Você não se identifica com nenhum deles. Você vai observando, até perceber algo aterrador. Existe algo observando os pensamentos. Esse é o primeiro contato com o seu eu testemunha. Na maioria das vezes o pessoal entra em pânico, porque isso destrói a ilusão do eu fixo, tá? Existe também o vazio entre os pensamentos, que com a prática o magista ele percebe espaços em silêncio, pequenos intervalos onde não há pensamento, não há imagem, não tem narrativa, apenas uma presença.
Esse vazio é chamado de poder puro, porque é ali que intenções nascem, sigilos começam a funcionar e a realidade vai se reorganizando, tá? O vazio ele não é ausência, ele é campo fértil. Mas se você ficar ali, vai te exigir muita coragem. O ego, ele odeia o silêncio. Ele precisa falar, ele precisa se reafirmar o tempo inteiro. Você fazendo isso da forma certa, vão começar a surgir alguns sinais externos também, tá? Depois desse estágio, algo começa a mudar também no mundo exterior. Não dramaticamente, mas de forma inquietante, tá? Pessoas começam a mencionar temas que você pensou em segredo. Situações se alinham sem esforço algum. Obstáculos, né, que antes você estava aí na sua vida começam a sair. Ou surgem como teste também, tá? A magia começa a se manifestar como sincronicidade, para você entender. Isso gera um novo medo. Se funciona, até onde é que isso pode chegar? Bom, aqui vai um aviso que ninguém nunca dá. Aqui está uma verdade que não se vende em livros, você não encontra. A magia amplifica o que você já é, tá? Se você é instável, ela vai amplificar esse caos. Se você é obsessivo, vai ficar mais ainda. Se você é vazio, ele escancara isso. Por isso, não existe magista inocente, essa história é conversa, tá? Existe apenas o que sobreviveu ao processo. E se você atravessou essa fase, algo dentro de você inevitavelmente morreu. Então, eu recomendo que você comece a prestar muita atenção nos sinais que você vai receber para poder não cair, né, em certas conversas aí de grupinhos, principalmente nas redes sociais hoje em dia, onde as pessoas falam muito superficialmente sobre a verdadeira magia e como desenvolver, tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou fazer uma outra parte explicando sobre o resto, né, da iniciação, como fazer de fato. Deixa aí nos comentários se vocês já foram iniciados dessa forma, se alguém já se auto-iniciou, pra gente trocar aqui experiências, tá? Vou deixando vocês por hoje. Fiquem todos na paz, né? Vou deixando aí vocês aí com essa reflexão. E até breve, meus pequenos.